Olá amigos, estamos aqui para a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Hoje nós faremos a lição número 4 do trimestre e o título da lição é Unidos por meio da humildade. Unidos por meio da humildade. Eu convido você a pegar sua Bíblia para juntos fazermos a recapitulação dessa lição de número 4. Hoje, para fazermos a nossa recapitulação, temos a presença do querido irmão Wagner. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, que vocês possam estar curtindo, compartilhando, né? Comentando aí sobre esse trabalho que estamos fazendo, né? Essa recapitulação, que vocês também possam estar com a Bíblia de vocês acompanhando, né? O querido irmão Davi. Bom dia a todos, um feliz sábado, que Deus conduza aqui o nosso estudo. Amém. Querido irmão José Oliveira. Ok, bom dia, feliz sábado. Quero deixar aqui a minha gratidão a todos vocês que nos acompanham e é sempre bom ter você conosco aí do outro lado. E vamos pedir a Deus que continue iluminando a sua vida e o estudo também nosso aqui, que possamos ter bons proveitos aqui, né, e que possamos tirar grandes lições para a nossa vida espiritual. Exatamente. Já pegou a sua Bíblia? Abra em Filipenses capítulo 2, versículo 2. Antes de lermos aqui o verso, eu gostaria de pedir a você para interagir conosco, deixa aí os seus comentários, a sua opinião, o que você acha aí da lição, do assunto, do tema. Se você quiser fazer um pedido de oração também, fica à vontade. Sempre que nós terminamos aqui a recapitulação, nós observamos os pedidos de oração que foram feitos, nos reunimos aqui e oramos por você que pediu. Então aproveite e deixe seu pedido de oração, que nós iremos com certeza orar por você. E não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar o conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo da Palavra de Deus, tá bom? Já abriu aí em Filipenses capítulo 2, versículo 2. Antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria que você, Wagner, fizesse uma oração pedindo que o Espírito Santo conduza esse estudo e nos abençoe. Amém. Senhor Deus, que o Senhor possa, meu Pai, neste momento estar cuidando primeiramente, Senhor, de cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, cuidando, meu Deus, de cada uma de suas petições ao Senhor, que o Senhor possa nos conduzir aqui nessa recapitulação, esse estudo da Tua Palavra, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Filipenses 2, verso 2, é o verso da semana, o verso para memorizar. Você pode ler para a gente, Zé? Sim, mas bem sabeis qual é a sua experiência e que sirvam, não? Filipenses 2, 2, é o verso da semana. 2, Lê aqui mesmo. Lê por aqui na lição mesmo, né? Isso. Contemplem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e de mente. Muito bem, esse é o verso da semana e quem fala isso é Paulo, né, Davi? Exatamente. Paulo, ele nessa frase ele mostra que devemos ter unidade de mente e de alma, não é isso? Perfeito. Nesse capítulo 2 do livro de Filipenses, e esse verso, primeiro que é o capítulo mais belo que Paulo já pôde escrever, porque nele ele coloca o perfeito exemplo. Sim. Que a gente teve aqui na Terra de unidade. Exato. A lição aqui, o autor introduz ela dizendo que a criação de Deus, ela é uma criação coesa. Tudo que Deus faz é coeso. O universo é coeso. As leis que regem o universo possuem unidade. A oração sacerdotal de Jesus, a gente viu na outra lição, lá no capítulo 17 de João, o foco de Jesus é que nós permanecêssemos unidos, assim como Ele e o Pai eram um, então nós também deveríamos ser um com os nossos irmãos e com Ele. Né? Então aqui o autor ele traz isso à tona, né? De que a desunião é algo espúrio, né? É algo que Deus não planejou. Isso. E aqui Paulo ele diz, né? Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Eu gostei dessa linguagem de Paulo, porque o que é o pensamento, né? Às vezes quando a gente vê uma atitude errada de uma pessoa, a gente questiona, mas na realidade a atitude é a materialização daquilo que ele tem no seu mundo inteligível. Sim. Não é isso? Isso. A realidade de uma pessoa é moldada por aquilo que ele pensa. Exato. O que ela faz é a simples materialização, é o resultado. Então, Paulo aqui ele foi certeiro, né? O nosso mundo inteligível, a nossa realidade que nos é intrínseca, deve ser moldada
por aquilo que nós temos de melhor, que é Cristo Jesus, né? Verdade. Sendo unido em alma e em mente. Exatamente, Perfeito. é isso mesmo. E a lição dessa semana ela vai focar justamente, né, a questão da unidade. Agora, nós vimos na lição passada que Paulo ele trazia ali três chaves, né, para que essa unidade em Cristo ela fosse verdadeira, ela fosse perfeita. Que ele cita ali a verdade, a missão e a unidade. Então nós sabemos que para ter unidade em Cristo, e Cristo é a verdade, você precisa ter unidade na verdade. Porque senão nós podemos correr o risco de estarmos unidos no engano. Já pensou que tragédia? E a gente sabe que no final dos tempos, né, nos últimos dias, haverá uma união, né? Haverá uma única crença, uma única religião, só que pautada pelo engano. Não vai estar essa unidade, essa união, não vai estar como base na verdade. Vai ser uma união apóstata, ou seja, longe da verdade, não é isso? E aí é que está o perigo. Nós não podemos cair nesse erro. É verdade. Acompanhando o seu raciocínio, falando da unidade, a lição fala que a apostasia, a maneira que começou a ideia de união para o mal, começou com um ser perfeito, que foi Lúcifer, né? E começou lá no céu, né? A desunião começou ali. A palavra desunião, porque ele divergiu do processo celestial, mas ali entra o contexto da palavra união. Aí ele começou a unir algumas pessoas a ele, com a sua ideia. A lição é bem clara dizer, né, que começou ali com a sua manifestação, com os anjos ali, né? Ele foi semeando ali as suas atitudes, as suas ideias. Ele fez uma junção de anjos acreditando no ideal que não era o correto dos seres celestiais. Aí a lição dessa mais dizendo que depois encontrou um terreno fértil, claro que muito tempo depois, né, em Adão, né, no Éden, com Adão e Eva, encontrou um lugar propício para desenvolver a sua deslealdade, né, aos princípios divinos. E Adão e Eva adotou esse princípio, é claro, aí veio o pecado, e aí veio a humanidade, junto com a humanidade veio discorrendo. Você percebe que hoje, naturalmente, as pessoas se unem para fazer o mal. Muitas das vezes acontece isso. Você vê agora recente uma pesquisa, um fato que aconteceu aí, alguns enfermeiros se uniram, né, para tirar a vida de pessoas, para junto com as funerárias ganhar dinheiro. Então assim, veja que coisa terrível, né? É propenso à natureza do ser humano, se ela não for transformada, né, leva a essas atitudes, né, fora do padrão comum da realidade da verdade. Você vê que até o servo de Satanás, nesse caso aí, se une, né? Sim. E assim, uma coisa que eu paro para analisar é que a Bíblia nos relata que Satanás é o pai da mentira, né? Porém, eu digo assim, é que a mentira, ela simplesmente sendo dita, é uma mentira e ela não vai servir e não vai ter objetivo algum sem uma conclusão. Né? E na verdade eu enquadro aqui nesse pensamento que Satanás era o pai do engano, porque o resultado da mentira é o engano. Se não tiver o engano, não teve conclusão. A pessoa mentiu e pronto, não teve conclusão alguma. Mas só que o engano ele teve suas raízes no céu. Sim. E como diz aqui a introdução na lição, ela veio até a terra. E uma coisa que eu paro para analisar é que quando Jesus Cristo ele nos fala da questão da humildade, para sermos o primeiro, temos que estar em último lugar servindo, né? Como vamos ver no decorrer da lição, Jesus Cristo, eu achei muito interessante, ele estava indo em direção com os seus discípulos, em direção a Cafarnaum. E os seus discípulos começaram a questionar entre eles quem seria o melhor no reino dos céus, quem seria o melhor, né? Quem seria o primeiro, quem estaria ali em primeiro lugar e tal. E Jesus, ele observando, né? Observando, e quando chegou, indagou-lhes, né? O que eles estavam conversando. E eles não quiseram responder porque já sabiam como eram os pensamentos de Jesus. Mas Jesus Cristo, ele pegou uma criança e colocou no meio deles e falou bem assim: qualquer um que servir a esta criança vai estar me servindo. Qualquer um que quiser ser servido, que seja servo. Ou seja, Satanás, desde os primeiros enganos no céu, e veio até a terra e corrompeu o primeiro casal,
foi sempre colocando na mente do ser humano o intuito, a vontade de sempre querer ser o primeiro, ser o melhor, estar em primeiro lugar. Verdade. Isso é a conclusão do engano de Satanás. Verdade. Ele não falou, seja o último. Não, quem falou isso foi Jesus. E quando Satanás ele concluiu esse ministério, né, se bem dissermos assim, enganando o primeiro casal, concluiu esse primeiro objetivo, ele conseguiu implantar o pecado no mundo. E daí até então, sempre o ser humano tem esse intuito, ele sempre tem essa vontade. Foi assim com os discípulos, mesmo passando tanto tempo com Jesus. Verdade. É interessante que para todas as peçonhas, vamos usar essa metáfora, né? Satanás ele é ardiloso, ele destila o seu veneno nas criaturas de Deus. E para todo o veneno, toda peçonha que Satanás tem, Deus já tem um antídoto preparado. Deus ele nos protege quando nós estudamos a palavra de Deus. É por isso que é importante você adquirir o hábito de estudar a Bíblia, porque você vai conhecer a vontade de Deus, o conflito entre o bem e o mal, né? Por que surgiu esse conflito, que foi explicado aqui por Wagner, que surgiu lá no céu. Realmente, Satanás ele se rebelou contra Deus lá no céu, e ele saiu espalhando essa rebelião. E a consequência, o resultado da mentira e do engano de Satanás é o pecado e a morte. Exatamente. Então, Deus já tinha um antídoto preparado para todas as peçonhas de Satanás. E falando em questão de humildade, realmente, o maior exemplo de humildade que nós temos é Cristo. Eu convido você a ler em Filipenses 2, verso 5 em diante. Olha que declaração maravilhosa que Paulo fez com relação à humildade de Cristo. E diz assim, ó, Filipenses 2, verso 5 em diante, diz assim, ó: tenham vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, porque mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, Cristo, ele é Deus, ele sempre foi Deus, Cristo não tem princípio nem fim, ele nunca foi criado e nunca deixará de existir, porque ele é Deus, ele é o Criador. Então, mesmo ele sendo em forma de Deus, olha o que aconteceu. Não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido de qualquer custo. Ou seja, Cristo, ele sendo Deus, ele não considerou a questão dele ser Deus que algo como deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Olha como é que diz assim, ó. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então olha que exemplo de humildade. Cristo, sendo Deus, o Criador de todas as coisas, ele não considerou isso sendo a principal, a coisa mais importante para ele. Ele se esvaziou, ele se fez um homem, e pior, ele se fez um servo. O ápice dessa humildade de Cristo se deu ali na ceia, onde ele, sendo o mestre, né, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que todo aquele que quiser, como Wagner falou, ser o primeiro, ele tem que se tornar o servo de todos. De tudo, exatamente. Não é isso? Então, olha que exemplo maravilhoso. E é assim que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. A união, para ser união cristã, ela tem que ser uma união com base na verdade. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo. E a verdade pregada, biblicamente falando, ela é, sem sombra de dúvida, o ponto-chave. Paulo teve uma decepção com uma das suas igrejas, porque ele havia pregado ali toda a sua realidade da vida dos cristãos, e ele se decepcionou porque começou a haver discórdias, né? Discórdia entre as pessoas, né? Uma ambição, um egoísmo começou a ser desenvolvido ali, e tudo isso levou a uma discórdia. Aí vem a grande pergunta: quem é o causador de todas essas coisas? É claro que é o próprio Satanás. Que ele fez isso no céu, ele fez a discórdia no Éden, e ele continua fazendo. Hoje, nos nossos dias,
Se a gente não tiver o cuidado de estar de acordo com a palavra de Deus, como nós vamos ver aqui um pouquinho mais na frente, se nós não tiver ligado a espada, cortando essas arestas, né, pecaminosas, a gente vai acabar se entrando também nesse caminho e praticando a discórdia dentro da igreja, né, com o irmão. Às vezes você fica chateado com o irmão, passa por um irmão na porta da igreja, não fala com o irmão, e fica naquela, sabe, aquelas picuinhas que só leva a uma separação. E a lição da semana passada foi bem clara quando disse que quem trabalha com separação é Satanás. Jesus trabalha com unidade. A gente precisa estar aqui, nós estamos 4 aqui, a gente precisa ter talvez até uma divergência de pensamento, mas nós temos que ter a mesma unidade, o mesmo sentido, sim, que é Cristo usando a sua igreja para o trabalho de salvar as pessoas que precisam desse conhecimento da palavra que não tem. Exatamente. Dando uma pincelada aqui para aqueles que acreditam, como o Fábio falou, né, que ele veio, se fez carne, habitou entre nós, né, e seu nome foi exaltado sobre qualquer outro nome, como diz no decorrer desses versículos aqui. Jesus, como fala, né, alguns judeus e algumas, não vou citar aqui, algumas denominações, que Deus ele não pode ser humano. Jesus ele foi só um profeta, alguma coisa do tipo, geralmente eles falam. Eu digo uma coisa para vocês, o ser humano que ele não pode ser outra coisa além do ser humano, a tendência dele é só cair, se esvaziar do completo do sopro da vida e falecer e encerrar seus dias aqui na terra. Agora Deus, ele sendo Deus, ele pode ser qualquer coisa, ele pode se transformar em algo, em qualquer coisa que ele quiser, porque ele é Deus. Ele criou, ele tem em suas mãos todas as artes da criação. Então, quando fala que Deus, ele é supremo. Mas se ele quiser se transformar em um ser humano e habitar no meio de nós, ele pode fazer isso porque ele é o dono de toda a criação. Se ele quiser se transfigurar em um anjo e mandar a sua mensagem a qualquer ser humano, ele pode fazer isso. Exatamente. Entendeu? Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele está além de qualquer percepção da física, qualquer conclusão, na verdade, da física, da química, de qualquer coisa. É o único que, através do nada, ele pode fazer algo. Exatamente. Então, assim, quero dizer a vocês que o Jesus que cremos, ele não é porque temos prova que ele é Jesus, que ele se esvaziou e habitou no meio de nós, e por isso hoje exercemos a humildade que ele ensinou. De forma alguma, nós não temos prova, porque a partir do momento que o ser humano ele tiver provas de que Deus, ele é Deus, ou seja, ele já deixou de ser Deus, porque Deus ele não está compreensível à percepção humana, aos cálculos humanos e aos poderes da ciência. Ele vai muito além disso. Ele não é teorema, ele é axioma, né? Perfeito. O axioma não precisa ser provado. Não né? precisa. Da matemática. É isso. Bom, o que o Wagner falou aqui é interessante, né? A lição até depois ela trabalha isso. O porquê que Jesus ele teve que se fazer humano, né? Foi uma condição bastante específica, né? O fato dele ter se feito homem. A lição ela vai trabalhar isso mais à frente. Foi extremamente necessário. Isso impactou a vida dele e vai impactar durante toda a eternidade. Sim. E aqui nessa parte de domingo, uma coisa que me chamou a atenção é porque Zé comentou, né? Que Paulo ele identificou 2 pecados que estavam minando a igreja de Filipos. Né, que era o interesse pessoal que eles tinham ali, né, o interesse pessoal e a ambição egoísta. Sim. E Paulo foi muito duro, né, nas palavras que ele usou, de modo que deu a entender que da mesma forma que as pessoas lá fora o tratavam, né, ou seja, os perseguidores tratavam Paulo e Paulo sofria por causa disso, Paulo também estava sofrendo por causa da atitude daquele grupo de Filipos. Né, e a gente pode pensar o seguinte, mas que mal há em ter interesse pessoal, porque isso não é genuinamente ruim, né? Eu posso ter interesse em diversas áreas, eu também posso ter ambição. A questão toda é quando isso é colocado acima do meu relacionamento. Se torna ganância, né? Porque a ambição egoísta, eu acho que esse aqui é o pior de todos, ele transforma em orgulho. Eu gosto de uma frase do Espírito de Profecia, que ela diz que não seria seguro levar orgulhosos nem egoístas para o céu.
porque eles tentariam tomar o lugar do próprio Senhor novamente. Exatamente. Exato. Não é isso que a Ela diz? Se não for transformado, Se não for transformado, não tem espaço para ele, é uma coisa de segurança. Não é nem por causa deles, talvez, Mas é é isso por causa do céu. Não é seguro entrar uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa lá. Então, por isso que Paulo identificou isso e foi tão duro em relação a... Isso mina a igreja. É algo que talvez... É aquilo que Salomão chama de raposinhas, né? No livro de Cantares ele fala que não são as raposas grandes que destroem as vinhas, porque a cerca consegue barrar. Exato. O problema é as raposinhas que conseguem atravessar a cerca e crescem lá dentro. É isso mesmo. Que ela consegue fazer um estrago muito maior. Ou porque seja, é contínuo, né? porque é contínuo, ela entrou pequenininha. É o pecadinho que a gente fala, não tem porquê. Né? Eu consigo lidar com ele. Por isso que Ellen White fala que é um terreno encantado. Isso aqui não vai fazer Não vai, diferença não vai nenhuma. fazer diferença nenhuma. Talvez o pessoal de Filipos falava, que mal há ter interesse pessoal. Poxa, eu estou orando, eu estou pregando, eu tenho que ter o meu lado também. Não é isso que a gente vê aí nas teologias progressistas? Né? Eu tenho que ter ambição, eu tenho que fazer as minhas coisas. Obra de Satanás. Mas talvez isso sejam pequenas raposinhas que quando estão entrando em nossa vinha, elas estão crescendo lá e a destruição tem sido muito maior. Talvez não é o pecado da idolatria, da apostasia. Isso. Porque isso todo mundo sabe que é errado. Mas talvez esses pecados aqui, que Paulo ele identificou como algo As pequenas crucial. coisas. As pequenas coisas. E aí ele traz aqui o remédio, né? Ele diz que a exortação tem que ser necessária, a exortação em Cristo. Sim. O início do capítulo 2, ele fala o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Ou seja, não existe mais nenhum motivo para que a gente prossiga rumo ao alvo, porque Cristo está conosco. Então, a exortação, ela é fundamental, a consolação no amor, Paulo apresenta aqui, né? A comunhão do Espírito, porque sem a presença do Espírito eu não vou conseguir discernir, porque ele que vai me convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. É verdade. O afeto, a compaixão e a unidade de pensamento, amor e propósito. Então, Paulo aqui foi certeiro, né? E a gente não está, enquanto igreja, destituídos de cair, né, nesses pecados. Nessa sua fala, Davi, a lição de terça-feira ela vai falar algo bem interessante. Jesus, como nós já até comentamos aqui, ele realmente é Deus, mas ele teve assim, o privilégio, eu costumo dizer o privilégio porque é uma honra, um Deus criador, todo, né, como a gente já falou, todo esse poder que tem, ele descer até nós como forma humana, né, e aí nos permitir, nos dar o direito de salvação. Camarada, quando a gente para fazer uma reflexão nesse ponto, mexe com toda a nossa estrutura mental, psicológica, o que você puder imaginar. E a lição deixa bem claro que Jesus, ele se submetia e ele permitia que o Espírito Santo o usasse. Então, o mesmo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agora o Espírito Santo, que também é Deus, estava usando o próprio Jesus para dar o quê? Para dar força, para dar alento. Isso a lição diz o que para nós? Que nós, por mais pecadores que sejamos por natureza, nós temos o privilégio de estar ligado a um Deus que pode nos manter firme ali e a gente ser santo. O que é ser santo? As pessoas não entendem o que é ser santo. Ser santo não é ser melhor do que ninguém. Eu sou santo, sou melhor do que Fábio. Não. Eu sou santo porque eu sou separado da prática das coisas ruins, das coisas que perverte a natureza humana. Eu sou separado dessas coisas. Então eu vivo para Cristo. É como Paulo disse, o meu viver é Cristo. Lembra na lição que nós estamos vendo? O meu viver é Cristo. Para mim viver é Cristo. Até que eu venha morrer, eu também vou morrer em Cristo e para mim também é lucro. Então tudo isso traz para nós uma lição espetacular, que só Deus pode fazer isso na vida da gente, queridos. É isso mesmo. Eu sozinho não alcanço nada, não consigo nada, mas Deus pode, através do Espírito Santo, Ele precisa realizar uma verdadeira cirurgia espiritual em nosso coração, para que assim nós possamos desenvolver esse crescimento. E isso é através da espada. E a lição vai dizer que a espada é a palavra de Deus. E temos que viver de acordo assim diz o Senhor. Temos que ter cuidado com os pensamentos fora da palavra de Deus. Exatamente. E isso aí que você falou, Zé, é fundamental. Porque nós somos moldados. Exatamente. Nosso pensamento, ele vem sendo moldado, e o nosso caráter, principalmente, desde a nossa mais tenra infância, né? Nós vamos crescendo e ali vai amadurecendo o nosso caráter e vai formando todo o nosso pensamento, como o Davi havia comentado. Às vezes aquilo que nós pensamos, ele se reflete em nossas atitudes. Verdade. Só que tem um detalhe: se nós adquirimos o hábito de servir a Cristo, seguir a Cristo, estudar a palavra de Deus,
meditar e refletir na palavra de Deus, procurar viver de acordo com ela, nós estaremos sendo moldados por Cristo, tendo a mesma mente de Cristo, a mesma forma de pensar de Cristo, tendo a mesma humildade de Cristo, e assim nós estaremos protegidos das investidas do inimigo. Mas tem um grande perigo, e é o que infelizmente acontece com muitas pessoas. Nós permitimos que o mundo ele molde a nossa mente, a nossa forma de pensar, através de músicas, através de mídias, né, filmes, novelas, livros. Muitas coisas podem estar moldando a nossa mente, o nosso caráter, mas não da forma e da mente de Cristo. Então isso é um grande perigo, porque quanto mais o mundo molda a nossa mente, mais distante de Cristo nos colocamos. Isso é um grande risco que nós corremos, não é isso? Eu digo uma coisa, nenhum ser humano, até Jesus Cristo voltar, pegando um pouquinho do gancho que Davi falou, vou só acrescentar algumas coisinhas. Não é completável, Davi, porque você completou muito bem. O exemplo dele foi perfeito. Foi perfeito. Eu gostei muito. Mas eu vou acrescentar um pouquinho do meu pensamento aqui. Nenhum ser humano nunca vai conseguir se desvencilhar do pecado. Sim. Isso é fato. Esqueça, gente. Esqueça de que você vai se tornar um ser santo aqui na Terra. Se todo mundo conseguisse isso, não precisava de Jesus Cristo voltar. Com certeza. Esqueça. E eu vou falar uma coisa para vocês. Como estávamos falando a questão da greve que existiu no céu, porque eu vou pegar a greve, como a Bíblia fala de desunião, né? De uma revolução que existiu aí na Terra, eu pego muito desses termos atuais que nós temos, né? Que é greve. Nenhuma greve ela começa por toda uma multidão. Não. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou falar da história do nosso país, vou falar completando das histórias de vários países onde existiram greves. Existiu primeiramente uma pessoa que ela não se agradou de determinado regime, que estava contra a vontade dela. Aquilo dali brotou no coração dela, e toda pessoa que ela levanta uma greve, uma revolução, ela precisa ter amigos e influências. Compreenderam bem? Ali precisa ter amigos, influências, pessoas que geralmente fazem parte do mesmo setor de trabalho dela. Amigo, eu estou inconformado com isso, com esse governo, com essa política desse governo, porque está acontecendo tais coisas, os nossos direitos não estão sendo colocados em primeiro lugar. É sempre isso, né? Direitos, nunca deveres, sempre direitos. Existe uma arbitrariedade daquele ponto, daquela negociação que não conseguimos concluir, e é sempre assim. Um engano ele começa da seguinte forma: ninguém percebeu aquilo ao redor de você, mas você que está levantando aquela greve, aquele desacordo em qualquer governo ou política de empresa, você coloca aquilo dali como se fosse algo ruim, como se fosse algo que não está condizendo com os seus direitos. E aí você faz as outras pessoas perceberem aquilo e se agradarem do seu discurso. É sempre com o discurso. E que as pessoas se agradam do seu discurso, e aquilo que elas nunca percebiam agora está achando ruim. Determinada atitude da empresa ou do governo, alguma coisa do tipo. Mas para todo mundo estava ótimo, mas até você colocar na cabeça delas, elas não tinham percebido aquilo. E começou a perceber que aquilo dali era ruim. E aí você já consegue 20 adeptos, daqueles 20 adeptos, naqueles 20 ali tem mais um líder, e ele consegue mais 20, e ali vai. Com pouco tem milhares de pessoas que conseguem fazer uma greve em determinado governo. E aquilo dali vai se alastrando, vai se inflamando, e foi desse jeito que ocorreu no céu. Estava todo mundo ótimo, mas só que aquele primeiro grevista, aquela primeira pessoa a implantar aqueles desejos no coração dos anjos lá no céu, ele não revelou qual era o verdadeiro intuito dele. A história da redenção relata que o primeiro pecado onde existiu no coração de Satanás foi a inveja. A inveja, mas só que ele não falou para os seus companheiros que ele estava com inveja do grande líder, do supremo líder. Ele não falou, ele somente identificou uma discordância, uma insatisfação com aquele governo, com aquela política lá no céu,
e implantou no coração das outras pessoas. As pessoas que não percebiam nada disso começaram a se inflamar também. Então, é por isso que eu falo, porque assim, a Bíblia é um condensado do resumo, o que relata sobre a história da desunião e da revolução que existiu no céu, da greve que existiu no céu, desse protesto que existiu no céu. Mas tudo aquilo dali, eu sempre imagino que ali foram muitos e muitos anos, milhares e milhares de anos, por mais que eles não tenham a percepção temporal do tempo, né, que nós temos aqui, mas no conceito deles foram muito tempo, porque você não consegue levantar do dia para outro, como a gente pensa que às vezes pode ter acontecido, como é os relatos bíblicos. Aquilo dali foi demorando e foi conseguindo, mas eu percebo uma grandiosidade do poder da paciência de Deus, que Deus ele foi percebendo aquilo e foi chamando todos ao diálogo. Inclusive Satanás. Isso mesmo. Porque se não fosse assim, ele não teria se apresentado no livro de Jó como aquele que domina a terra, né? O príncipe da terra. Como Jesus Cristo posteriormente veio falar, aqui na terra existe um príncipe, né? Satanás é o príncipe dessa terra. Então, Jesus Cristo ele foi relatando, ou seja, esse poder não foi passado de uma hora para outra, foi dado chance a Satanás, né, a esse anjo caído, foi dado chances para retornar, e os outros também, mas não quiseram, porque acharam que a grandiosidade do céu não estava em primeiro lugar do que a revolução deles. Verdade. Entendeu? Interessante a sua colocação, que a lição falando da mente de Cristo aí é o oposto da ideia que você colocou aí, né? Ele sendo Deus, ele veio, e qual o processo, né? É lutar para que as pessoas sejam submissos a Deus como ele foi. Por que ele obteve uma vitória extraordinária? As pessoas começam, porque ele era Deus? Não, em momento nenhum. Apenas inspirar a Bíblia deixa claro que Jesus usou o poder de Deus. Ele usou o poder que Deus permitia na vida dele para ele viver dentro do princípio. A lição diz que a submissão de Jesus à vontade do Pai foi sempre perfeita. Não houve um momento sequer que ele utilizasse dos recursos, né? Que ele utilizasse desses recursos e se submetesse. Embora, sem dúvida, isso muitas vezes não tenha sido fácil. Não foi fácil para Jesus, queridos, aí você que está nos acompanhando, que estuda a Bíblia, não foi fácil para Jesus viver da forma que ele viveu, sendo submisso, vendo as coisas que ele estava vendo no mundo. O mundo está totalmente corrompido, não tem uma solução para esse mundo a não ser a luz da palavra de Deus. Jesus, que é Deus, é igual ao Pai, não apenas assumiu a natureza humana, mas se tornou como humano. E ele sentiu isso na pele. Eu costumo dizer, nos meus contatos com as pessoas, que Deus jamais vai permitir tal sofrimento, ou tal alegria, ou tal determinação ao ser humano, sabendo que ele é capaz de não resistir. Deus não vai fazer isso. Se ele sabe que eu não sou capaz de resistir, ele não vai me permitir isso. Eu tenho um filho que é autista. Deus só permitiu que o seu filho nascesse autista porque ele sabia que você teria a capacidade de criar, de cuidar, de manter, etc. Então, assim, com a nossa vida não é diferente. Deus não vai permitir que advenha um pecado tão forte nas minhas costas, sabendo que eu não vou suportar. Porque eu não posso me perder condenando alguém. Eu tenho que me perder porque eu decidi por meu livre-arbítrio seguir aquele caminho que vai me levar à perdição. É o que a lição está dizendo. Se eu não for submisso ao princípio divino, eu vou entrar por esse caminho que Lúcifer entrou, que muitos estadistas entraram, né, que muitos famosos aí entraram, muitos atores, muita gente famosa, entra em um patamar de vida que quando ele chega naquela posição, para trás, ele não vê mais ninguém. É como eu fiz um exemplo ali na classe do nosso Tancredo Neves, que foi candidato a presidente, né? Ele teve a infeliz ideia de dizer para todos que nem Deus empataria ele de assumir um trono, né? Então, assim, aí Deus mostrou para ele quem realmente Deus é. Quando a gente fala, deixa Deus, como Satanás fez no céu, deixa Deus de lado e quer viver a minha vontade. Amigos, a minha natureza é pecaminosa. Imagina o que eu vou fazer vivendo a minha vontade. Pensa aí comigo, vamos raciocinar juntos. O que você faria fazendo sua própria vontade, deixando você viver mesmo do seu jeito? Eu imagino que é uma tragédia. O ser humano é pecador por natureza. Eu acho, tem uma parte aqui que eu acho importante também, daqui une aí o que vocês falaram, né? Que a parte terça e a parte de quarta, né? A parte quarta fala da mente de Cristo.
dia de terça, tem uma pergunta: implante mental ou cirurgia mental? Tem uma frase, que é uma frase conhecida, né, que fala assim, que a gente é moldado por aquilo que a gente contempla. Parece frase de Instagram, de Facebook, mas na verdade esse princípio muito antigo. E é bíblico, né? O princípio é bíblico. O princípio é bíblico. E quem pensou isso, se alguém não acredita na Bíblia, o Aristóteles falava isso, né? O pré-socrático, da filosofia pré-socrática, ele falava isso. O que o Aristóteles ele dizia? Ele estudava ontologia. O que é ontologia? A ontologia é uma área dentro da metafísica que busca estudar o ser, a realidade. Né? Ou seja, a questão última do ser. O que é o ser? O que é a realidade? E a realidade, ela é moldada, isso usando na filosofia, né? De forma ontológica, ela é moldada por aquilo que eu contemplo. Né? Aquilo que eu estava falando, do mundo tangível e do mundo intangível. O mundo intangível é como se fosse a resultante de tudo aquilo que eu vou ler, de tudo aquilo que eu vou escutar, de tudo aquilo que eu vou observar. Ou seja, aí entra o princípio, né? Ou seja, aquilo que eu contemplo tem o poder, de fato, de mudar o que eu penso. Por mais que Satanás às vezes coloque isso como uma mentira, ou seja, você é capaz de filtrar, você é capaz. O que custa contemplar? É uma música? O que custa assistir? É um filme, sei lá. Mas aquilo que eu estou vendo, por mais que eu goste ou não goste, vai impactar na minha cosmovisão. Exato. Não é isso? Por isso que a lição que ela coloca é que a gente precisa usar Cristo como um parâmetro. Como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Dentro da matemática tem um princípio do terceiro excluído, ou seja, não existe terceiro excluído. Ou algo é verdadeiro ou algo é falso. Para mim saber o que é verdadeiro e falso, eu preciso de um parâmetro. E o parâmetro que a Bíblia nos oferta é Cristo. Ou seja, eu só vou saber algo que é bom se eu olhar para aquilo que é essencialmente bom, que é Jesus, né? Ou seja, e aqui está um perigo, né? Um alerta que a lição faz. Aquilo que a gente está observando, aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está ouvindo, ele tem o poder de modificar a nossa mente. Às vezes algumas pessoas dentro da igreja, né, falam: poxa, eu estou me sentindo tão fraco, né, espiritualmente falando, né? Pô, eu estou aqui todos os cultos, estou escutando tudo, mas não sinto mais a vontade de orar, talvez, né? Ou seja, impulsos que nem ela entende por que ela tem. Mas quando vai observar o estilo de vida da criatura, ou seja, o que ela está vendo, o que ela está contemplando, né? Ou seja, que Jesus aqui na Terra, enquanto Deus, ele era Deus, essencialmente Deus, né? Por mais na forma humana, mas ele era Deus. Mas qual era o prazer dele? De estar em oração com o Pai. A todo momento, ou ele estava pregando ou estava orando. Exato. O que Jesus contemplava enquanto estava aqui na Terra eram as coisas que ele tinha o prazer de contemplar muito antes de ser encarnado como ser humano. Exatamente. Então acho que isso aqui é algo que a lição nos coloca, né? Ter a mente de Cristo. Por isso que Paulo ele diz aqui, né? Tende em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Exato. Agora, como é que a gente tem isso? A lição é uma oferta. Permitir que o Espírito Santo controle a nossa mente. É o único capaz de fazer com que a gente entenda que o pecado é ruim. Não é isso? A nossa natureza está ruim, né? O gene aqui mutou. A gente tem prazer porque a nossa natureza sempre tende para o mal, né? Então só com o Espírito Santo de Deus que a gente vai conseguir discernir o que é ruim, e tendo a mente de Cristo em nossa mente que a gente vai conseguir agora fazer de fato, né? Então isso aqui é viver, né? Viver de fato. É por isso, Davi, que Paulo, nós vimos isso nas últimas lições, ele orava a Deus pedindo que a igreja tivesse discernimento para saber o que é bom e ruim. E também, pegando aqui essa fala sua, que foi muito importante, o salmista Davi, em dos seus salmos, ele diz assim: ó, não porei diante dos meus olhos coisas más. É verdade. Ele sabia que aquilo que ele contempla transforma ele, molda ele, influencia em suas atitudes. Eu convido vocês a lerem aqui, ó, em Filipenses capítulo 4, que é justamente isso que a gente acabou de falar aqui, capítulo 4, versículo 8. Olha como é importante. Você acha que não é importante, isso que Davi falou, você acha que não é importante você assistir um filme, ouvir uma música e participar de um evento onde aquilo ali que está sendo apresentado a você não condiz com aquilo que Cristo lhe convida a viver, a presenciar? Então vamos ler aqui, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. Precisa falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, foi claro. Cuidado com aquilo que você contempla, cuidado com aquilo que você pensa, porque se não tiver nesse padrão aqui que Paulo
expressou. E Fábio, a coisa é tão séria, o que você acabou de ler aí é perfeito, porque assim, não é no momento. Por exemplo, se eu decido fazer alguma coisa errada, eu não vou pagar, por exemplo, vamos assim, quando Deus disse para Adão e Eva, não comam do fruto, se vocês comerem vão morrer. Ao comer do fruto, eles não morreram imediatamente. Então o que eu quero dizer com isso? Quando a Bíblia diz que devemos ser perfeitos, não é que se eu cometer um deslize, eu vou já estar perdido, eu vou estar no inferno e aquele negócio todo, vou pagar. Não é bem assim. As coisas elas vão acontecendo. Lembra o exemplo do estudioso sobre a aranha? A aranha ela vai tecendo os seus fios. Em um fio só, ela não consegue segurar nada, mas ela faz uma telha, né? Bem organizadazinha, bem bonitinho. O inseto parou ali, já foi, ele está seguro. Então, assim, as artimanhas do inimigo que nós estamos estudando aqui sobre a questão de ter uma mente de Cristo ou não ter a vida carnal, a natureza carnal, é justamente isso. Eu tenho que ter cuidado com as pequenas práticas, como você leu agora há pouco aí. São as pequenas práticas que vai fazendo você. É só uma vez só. Eu conheço várias histórias de pessoas que eu vou dar só um trago, para ver como é que é, para me sentir a sensação. E ele foi fazendo isso, num dado momento se tornou um fumante nativo. Então assim, é isso que a gente tem que ter cuidado. Não é só um momento, é fugir desse momento, não deixar esse momento acontecer, porque se ele acontece, vai acontecer outros e mais outros e mais outros, e aí você é aquele ponto da natureza, né? A que mais eu alimentar é a que vai vencer. Na hora do vamos ver, a natureza espiritual é a carnal, que estiver mais alimentada é a que vai puxar para o lado da sua decisão. Muito bem. O nosso tempo ele se encaminha para o final. Acho que dá para a gente comentar um pouquinho mais aí na parte de quarta-feira, né, de quinta-feira, para a gente chegar também às nossas considerações finais. Né? Que é importante. Na parte de quinta-feira fala sobre foi até comentado por Davi, o mistério da piedade. A forma com que Deus, ou foi Zé que comentou, Deus sendo Deus, ele se fez homem. Né? Que tem pessoas que não entendem isso, né, Wagner? Tem pessoas que não aceitam isso. Como é que foi? Acho que foi você que comentou, né? Como é que a pessoa aceita que um Deus ele pode se tornar um ser humano? É um mistério da piedade que é um de Deus criador, poderoso, como o profeta diz, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, se torna um ser humano. Interessante que... Na verdade não é fácil de entender, vamos deixar claro para os nossos amigos, né? Não é fácil, mas a palavra de Deus deixa bem claro toda essa capacidade que foi... Todo esse acontecimento está aqui na palavra, estude. Sim. Se não tem compreensão sozinho, procure ajuda, você vai entender que realmente Jesus é Deus sim, estava na criação e esteve dando a nós o privilégio. Se nós cremos em Deus, nós cremos que Cristo também é Deus. Nós cremos que Ele é todo poderoso. Então não devemos estar questionando essas coisas. A gente deve entender o porquê que Ele fez isso. E o próprio Cristo afirmou: eu dou minha vida voluntariamente e eu tenho poder para reavê-la. Cristo ele se entregou, Ele morreu por nós, porque Ele quis. Ninguém poderia... Quando Pilatos falou assim: se você não sabe que eu tenho poder sobre você, eu posso mandar te soltar agora, ou então mandar te crucificar. Ele falou assim: nenhum poder você teria sobre mim se não tivesse dado do alto. Eu poderia orar agora e meu Pai mandaria uma legião de anjos para me libertar. Mas eu vim cumprir o propósito pelo qual eu... Então, Cristo, ele nasceu para salvar o ser humano da morte. O ser humano estava perdido, caiu em pecado, e o salário do pecado é a morte. Só existia uma forma do ser humano ter essa dívida paga. Era o próprio Deus, o próprio Criador, morrer em nosso lugar. Verdade. E foi isso que ele veio fazer. Verdade. Entendeu isso? E assim, Fábio, sobre essa questão de que se Jesus Cristo pedisse, Deus enviaria anjos para poder resgatá-lo, isso foi concluído. Foi concluído no terceiro dia. Exatamente. A história da redenção relata, falando na parte que relata sobre a ressurreição de Jesus Cristo, relata que os 2 anjos que desceram, eles desceram, relata que desceu igual um raio. Sim. Os soldados caíram como se estivessem mortos. Exato. Os soldados de Satanás caíram como se estivessem mortos. E aí, e queimados, né? E assim, e a gente para analisar que Jesus Cristo foi ressuscitado.
Tudo isso aconteceu. O poder de Jesus sobre tudo que ele falou ocorreu. Só que ocorreu no momento certo. Na verdade, no momento em que a profecia relatou que iria acontecer. Na verdade, Jesus não foi ressuscitado, ele ressuscitou, é diferente. Sim. Vamos entender isso, deixar bem claro para os nossos amigos que nos acompanham, é como você está acabando de colocar. Esses anjos que desceram, eles vieram para fazer ali né, o seu trabalho, mas eles não vieram ressuscitar Jesus. Exato. Jesus altamente ressuscitou e os anjos estavam presentes para testemunhar aquela maravilha. Tem um ponto aqui que aí eu acho fantástico aqui, que é o autor de Hebreus. Cristo não veio salvar anjo. Cristo não veio salvar anjo. Exatamente. Ou seja, não tem porquê. A gente pergunta assim, mas por que ele não pediu? Se ele tinha o poder todo. Aí o autor de Hebreus fala o seguinte, né? Pois é claro que não é anjos a quem ele veio salvar, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão foi necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Exatamente. Em todos os aspectos. Ele precisava sofrer, ele precisava entender o viver, sofrimento. E o autor de Hebreus ele fala que isso é o argumento que nós temos para confiar nele. Exatamente. Porque ele sofreu, ele passou. Ele poderia chamar os anjos todos, né? Porque no estalar de dedos, o céu inteiro se moveria mas ele preferiu. Foi uma escolha voluntária dele. O fato de nós não entendermos isso não quer dizer que esteja errado. Como alguns, infelizmente, no mundo saem, né? Quer dizer, alguns pensam que Cristo não é Deus por não entender a divindade dele. Né? É o que? A divindade pré-lapsariana, pós-lapsariana, como é que era? Não. A gente precisa, aí entra a fé, é um mistério. Né? Por quê? Isso aí foi no concerto que houve entre a Trindade ali, entre a divindade, antes do universo ser, de fato, os fundamentos, né, serem erguidos. Então isso aqui é fantástico, né? Ou seja, Cristo ele quis ser semelhante a nós. Ele renegou toda e qualquer ajuda do céu. Então por isso que naqueles momentos que a gente lê, por que ele não está pedindo anjo? É porque ele entendia que ele precisava passar por aquilo. Tinha que cumprir o ministério dele, né, até o fim. Foi tanto isso que Pedro tentou, usado pelo inimigo, tentou dissuadir ele de não ir. Não, exato. E ele repreendeu. E eu penso que até os anjos ficavam assim, mas por quê? Né? Exato, porque anjo não é onisciente, né? Os anjos foram entendendo ao longo do que ia acontecendo. Ao longo da história. Algumas coisas eles sabiam, outras coisas eles só foram compreender quando aconteceu. Exatamente. O nosso tempo, infelizmente, terminou. O assunto assim é muito agradável, muito amplo, mas nós precisamos encerrar. Eu gostaria que nós fizéssemos as nossas considerações finais, começando por você, Zé. Tranquilo, então estudamos aqui, vocês que nos acompanhou viu aí o assunto importante, mas eu quero deixar aqui que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, proteja a sua vida e que você continue sendo usado também pelo Espírito Santo para compreender o ensino do Senhor. A espada está aqui, ela vai cortar qualquer aresta de pecado que houver em nossas vidas. Está aqui, o conselho é bíblico e o poder é divino e você pode usar desse poder também para ser transformado. Que Deus te abençoe grandemente e cada um de nós. Davi. Minhas considerações finais é justamente isso, né, que Zé falou. Por mais que a gente esteja distante de Deus, distante de Cristo, Ele tem o poder para nos resgatar. Né? Então, a lição ela busca nos mostrar a nossa real situação. Né? Eu leio isso aqui, esses versos, e eu faço uma reflexão. Né? Poxa, mas existe o ideal e existe o real. O real está tão distante do ideal. Mas agora, quando eu olho para Cristo, é o que Martinho Lutero falava. Né? Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo... É impossível não se salvar. É impossível. Né? A verdade. Então, a minha consideração é essa. Né? Que a gente olhe mais para Cristo, enquanto igreja, Exatamente. para viver essa união que Paulo ele sonhava lá para Filipos e para Colossos. Exatamente. Vai. Amém. Como diz aqui em sexta-feira, bem assim, como foi possível para o eterno Filho de Deus, pela atuação do Espírito Santo, tornar-se um ser divino humano no ventre de Maria? É algo que desafia nossa compreensão. Como o infinito eterno poderia subitamente tornar-se um ser humano finito, sujeito à morte? Esse é o centro do que Paulo descreveu como o mistério da piedade. Muito bem. Zé fez um comentário que me lembrou de uma situação que eu vivi na minha adolescência. Eu tinha um amigo de infância e nós tínhamos o hábito de todas as noites ir para era um bar. A gente não bebia, mas tinha um barzinho que a gente ia para jogar sinuca. E nesse bar o pessoal tinha o hábito de consumir drogas, né, maconha naquela época. Não existia, a gente não ouvia falar em cocaína, mas a maconha já era bem conhecida. E eu lembro que o dono desse bar sempre oferecia pra gente, pra eu e meu amigo. Aí nunca aceitamos, só que teve um dia que o meu amigo resolveu aceitar. E eu tentei fazer, eu falei, moço, não usa isso não.
Não, eu vou usar, não tem problema, não, vai ser só uma vez. E ele usou. Eu presenciei a vez que ele experimentou maconha. Eu, graças a Deus, nunca usei nenhum tipo de droga, assim, maconha, cocaína, essas coisas. Nunca tive curiosidade, nem desejo de experimentar. Infelizmente, esse amigo meu experimentou e ele se tornou um viciado. Da maconha foi para outras drogas. E o resultado? Em 2010 ele foi assassinado por dívida de drogas, né? Ele consumia drogas, não tinha como pagar, ele foi morto. Então, olha o que a gente acabou de falar. Nós devemos ter cuidado com aquilo que o ambiente que nós vivemos, aquilo que nós contemplamos. E nós temos que ter discernimento para nos afastar desses locais, porque isso pode nos influenciar e nos levar à morte. Verdade. Esse amigo meu, ele morreu. Eu espero em Deus que um dia ele seja ressuscitado por Cristo e para a vida eterna. Mas ele corre o grande risco de morrer eternamente, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. E eu quero deixar um convite para você. Se você tiver desejo de tomar estudo bíblico, conhecer mais da palavra de Deus, e muitas vezes nós não temos assim motivação para estudar sozinho, e muitas vezes nem compreendemos aquilo que a gente lê, se não tiver alguém para nos orientar. Então, se você tem esse desejo, nos procure, deixa o seu comentário aí no chat aí, e nós iremos entrar em contato com você. Se você não mora aqui na cidade de Vitória da Conquista, existem formas de a gente dar o estudo bíblico online. Mas procure a conhecer a vontade de Deus, estude a Bíblia, que Deus irá abençoar você e a sua família. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e contamos com você no próximo estudo.